Então, pessoal, bom dia. Hoje nós voltaremos, né, nossa conversa para óptica. E aí estamos iniciando o nosso capítulo B6 do nosso material didático aí. E nele a gente vai falar de reflexão da luz, que é um pedacinho muito pequeno dentro da discussão do fenômeno luminoso, do fenômeno ondulatório reflexão, e depois, para dar um gancho, e a gente falar sobre espelhos, beleza? Só que quando a gente vai falar sobre espelhos, não adianta a gente ter uma compreensão só da comportamento e entendimento da luz, beleza? A gente também tem que ter uma compreensão de como funciona o nosso sistema óptico, né? Esse sistema fisiológico que foi desenvolvido ao longo da nossa evolução, que consegue captar essa luz do ambiente externo e nos dar informação, né, quanto às características do ambiente, desse ambiente externo. Para mim, galera, é um dos principais inputs que a gente tem, né? Pontos de entrada de informação no nosso cérebro aí, nós somos bombardeados o tempo todo e formando as nossas sinapses, muito dessa captação dessa luz do ambiente externo, e o nosso cérebro não dá essa compreensão desse ambiente, beleza? Deixa eu beber uma água aqui, que a boca está... Então, para retornarmos à discussão sobre óptica e poder falar um pouco de espelho, eu gostaria que vocês relembrassem um pouquinho das características básicas do que acontece desde a formação da luz, porque a óptica é o estudo dos fenômenos luminosos, né? Dos fenômenos das transformações que envolvem luz. E aí eu gostaria que a gente relembrasse desde a formação da produção de energia, né, da luz, até ela chegar aos nossos olhos e ser interpretada pelo nosso cérebro. Legal? Vamos lá, então. Então, essa primeira parte da aula, ela vai ter um caráter mais revisional do B5 do que propriamente falando do capítulo B6. Do B5 não, né? Do que nós discutimos de óptica, porque eu falei até de sistemas ópticos, funcionamento da visão, e isso é discutido lá no capítulo B8, se eu não me engano. Então, muita coisa já está sendo adiantada na cabeça de vocês aí. Então, vamos lá. Se a gente vai falar de óptica, né? Revisando a nossa discussão aí, nós estamos falando de luz. E essa luz é produzida por uma fonte luminosa, ok? Então, a primeira parte que a gente discutiu foi sobre essa fonte luminosa, essa fonte geradora de luz. Como é que é produzido luz por uma fonte geradora de luz? A partir de oscilações de cargas. Quando cargas oscilam dentro de uma estrutura material, ela tende a liberar uma certa quantidade de energia, beleza? Quando ela oscila, e nessa oscilação, ela muda de potencial elétrico, né? E aí, consequentemente, vai ter uma liberação de energia desse corpo. Então, essa luz liberada por essa fonte geradora de luz, ela nada mais é do que uma onda eletromagnética. Não vou entrar em detalhe em onda eletromagnética, porque a gente já discutiu
pra caramba no capítulo anterior, mas essa luz é uma onda eletromagnética, é um pulso de energia que não está vinculado ao meio material, isso que é uma onda, é energia desprendida do meio material que vai vagando pelo espaço, e a onda eletromagnética ela tem a capacidade de propagar em meios materiais, mas também tem a capacidade de propagar no vácuo. Legal? E essa luz propaganda aqui, a gente tem que lembrar que não é só um tipo de frequência de onda eletromagnética que o nosso olho consegue absorver e diferenciar. A luz, quando a gente fala do espectro do visível, ela é uma faixa de diferentes frequências de ondas eletromagnéticas, ok? A frequência dela está relacionada com a oscilação, a perturbação que a onda gera no espaço, ok? Que é definida pela forma como a fonte geradora oscilou. E aí esses pulsos de energia que é captável pelo nosso olho, é identificado pelo nosso olho, vai desde a frequência do vermelho, que é a menor frequência que o nosso olho consegue captar e interpretar, né? E vai até o violeta. Legal? Só que, quando a gente está falando de fonte de luz, aí vamos. Essa fonte de luz pode ser uma fonte de luz monocromática. Então, se dentro da discussão a gente estiver falando de uma situação em que tem uma fonte de luz monocromática, essa fonte de luz, ao oscilar, ela só tem uma frequência só de oscilação das suas cargas. Ela vai produzir só um tipo de frequência, só uma determinada frequência de onda eletromagnética do espectro do visível. Beleza? Se eu tiver uma fonte policromática, é uma fonte que, ao liberar a luz, ela vai estar liberando mais de uma frequência. Beleza? Quando nós falamos das fontes mais comuns que a gente tem de luz no nosso dia a dia, como o sol, a nossa principal fonte de luz, né? Natural é a principal, e temos as nossas fontes artificiais de luz aí. A grande maioria das nossas são produtoras de luz, que nós chamamos de luz branca. O que seria essa luz branca? Essa luz branca seria a luz produzida por uma fonte policromática que contém, nesse pacote de pulsos de energia liberado, né, todas as frequências no espectro do visível. Beleza? E mais, proporcionalmente, numa mesma quantidade. Beleza? Porque se tiver maior proporção de uma determinada frequência, ela tende a puxar para aquela cor. Beleza? Referente àquela frequência. Então, essa fonte pode ser monocromática, pode ser policromática. Essa fonte pode ser uma fonte pontual ou uma fonte extensa. Se a gente considera ela como uma fonte pontual, a análise do ambiente que está sendo iluminado, nós vamos ter só duas regiões, região iluminada e região de sombra. Quando nós falamos de fontes de luz extensas, a análise da região que está sendo iluminada, nós vamos ter três regiões, que são região de sombra, região de penumbra e região iluminada, que no quadro aqui a gente consegue ver direitinho lá. Eu tenho uma região iluminada atrás da minha mão, eu tenho a região de sombra
atrás da minha mão e ainda forma uma interseção entre a região iluminada aqui e a região de sombra, uma região sombreada mais clarazinha aqui, que é a região de penumbra, beleza? Porque a fonte de luz que está iluminando aqui é uma fonte extensa. Legal? Ok? Essa fonte de luz pode ser a fonte de luz primária, que é a fonte produtora dessa onda eletromagnética, ou pode ser uma fonte, que é o caso do Sol, dessas lâmpadas que estão acesas, ou a fonte de luz pode ser uma fonte de luz secundária, que é o caso da Lua, quando recebe luz do Sol e reflete na Terra em dias de lua cheia, ok? A fonte vai estar iluminando o ambiente, mas ela não é a fonte produtora daquela energia. A gente, produtora entre aspas, viu? Pelo amor de Deus, porque energia, ela se conserva no universo. Então, quando eu estou falando produtora, é no processo de transformação de energia, ok? Alguma energia que estava presente dentro do meio material acabou sendo dissipado na forma de luz. Legal? Ok? Não é produzido, não surge do nada. Legal. Continuando aí. Então, sobre a fonte de luz, resumão, é basicamente esse. Legal? Aí essa fonte de luz vai emitir esta luz, que algumas coisas nós já discutimos. Então, essa primeira parte nós matamos sobre fonte de luz. Ah, Alexandre, eu fico em dúvida em algumas coisas. Aí volta lá nos vídeos e corre atrás. Beleza? A segunda parte, alguém manda dúvida, a gente vai discutir novamente. A segunda parte aqui, a gente foi compreender a luz propriamente dita. E algumas coisas nesta revisão eu já disse para vocês. Primeiro, o que é luz? Não é? A luz nada mais é do que pulso de energia. Então, energia desvinculada da matéria. Ok? Aí, essa energia, o fato dela estar desvinculada da matéria, não quer dizer que ela não esteja perturbando a matéria no momento que ela está atravessando. Beleza? No caso das ondas eletromagnéticas, elas perturbam o campo magnético, eletromagnético do ambiente em que elas estão passando, ok? E nessa perturbação, ela faz com que o campo eletromagnético desse ambiente se oscile, beleza? E ele vai oscilar numa determinada frequência. A frequência com que ela perturba o ambiente, nós determinamos a frequência dessa onda. Legal? Então, existem diferentes formas, frequências, né? Umas frequências mais lentas, de maior período, outras maiores frequências, né? Oscilação com menor período. Mas eu vou dar diferentes ondas eletromagnéticas. E só uma quantidade muito pequena é captado pelo nosso olho, que nós chamamos de espectro do eletromagnético, o espectro do visível, ok? Onde vai estar lá composta todas as frequências que vai desde o vermelho, que é a menor frequência de onda eletromagnética que o nosso olho consegue captar, beleza? Até a frequência da cor de maior frequência que o nosso olho consegue captar, que é a violeta. Beleza? Então, essa luz são pulsos de energia que vão propagar no espaço. Se nós estamos pensando sobre a luz, a minha pergunta é: como é que eles se propagam, né? Como que eles se movimentam? Quais são as características dessa luz, desses pulsos de energia, quando eles estão propagando no espaço? Beleza? Ok? Quais são as características? Como que ele movimenta? Ele vai movimentar
em meios homogêneos, em meios que todos os seus pontos têm as mesmas características, ele vai ter um movimento retilíneo uniforme, ok? Em que a velocidade não vai mudar de direção e nem vai mudar de intensidade. Ela muda de direção ou muda de velocidade quando ela passa por algum fenômeno ondulatório. Se ela estiver andando, se ela estiver propagando em um meio homogêneo, isso garante que ela não vai passar por nenhum fenômeno ondulatório. Então, ela vai estar com um movimento retilíneo uniforme, beleza? Por que ela vai estar no movimento retilíneo uniforme? Porque nela não vai existir aceleração. Por que não existe aceleração nela? Porque a aceleração é resultado de uma força resultante. E força é a interação entre dois corpos. Como energia não está vinculada à matéria, a luz não vai sofrer a ação de forças. Então, consequentemente, eu não gero acelerações nela, ok? E aí ela vai propagar no movimento retilíneo uniforme, ok? Esse é o princípio da propagação retilínea da luz, ok? Existem alguns outros princípios que eu deva saber sobre a propagação da luz? Sim, mais dois. Quais são eles? O princípio da independência. E o princípio da reversibilidade. Beleza? O que o princípio da independência fala? Que dois raios de luz, dois pulsos de luz, quando estão propagando no espaço, eles se cruzam, podendo passar no mesmo ponto, no mesmo intervalo de tempo, sem um interferir na trajetória do outro, beleza? Então, o princípio da independência fala para a gente que um raio de luz não interfere a trajetória do outro, beleza? Mesmo eles ocupando o mesmo espaço, no mesmo intervalo de tempo, no momento que eles estão se cruzando, beleza? E isso acontece por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no mesmo intervalo de tempo. Mas aqui nós estamos falando de energia, nós não estamos falando de matéria. Então, a energia, sim, pode, dois pacotes de energia, né? Assim dizendo, podem ocupar o mesmo local, o mesmo intervalo de tempo. Legal? E aí, como é a energia que a gente está discutindo, né? As ondas, ela está em trânsito, ela simplesmente vai passar por esse ponto, juntamente com a outra, sem que nada aconteça nas suas trajetórias retilíneas. Legal? Ok? Show de bola. E, por fim, nós temos o princípio da reversibilidade. O princípio da reversibilidade só está discutindo aqui, basicamente, que o sentido que a luz faz, se a luz faz um determinado caminho, para chegar em um determinado local, o sentido contrário também vai ser possível, ok? E acontecerá. É o caso quando a gente está num carro, a pessoa olha
A gente olha para o retrovisor, né? Está olhando para o retrovisor e está enxergando aquela pessoa A, beleza? Se a pessoa A está enxergando o rosto, né, da pessoa B, a pessoa B estará enxergando o rosto da pessoa A, ok? Então, os sentidos contrários aqui, eles são possíveis. Legal? Beleza? Show de bola. O que mais que nós podemos falar sobre essa luz? Ah, ela propaga em forma retilínea, beleza. Com qual velocidade? A velocidade da luz, ela varia de acordo com o meio em que ela está se propagando, beleza? Então, existem meios que a luz vai propagar com maior velocidade e tem meios que ela propaga com menor velocidade. Quais são os meios que ela propaga com maior velocidade? Quanto menos denso o meio, quanto menos denso o meio, maior será a velocidade. Eles têm uma relação inversamente proporcional, beleza? Então, o meio que a luz propaga com maior velocidade é o vácuo. É o meio que não existe matéria, não é isso? Então, não vai ter densidade alguma ali. E essa luz propaga numa velocidade de 300.000 quilômetros por segundo, beleza? Ou 3 vezes 10 a 8, né, metros por segundo, 300 milhões de metros por segundo. Legal? Agora, se ela vai para o ar, já é um meio mais denso, a velocidade dela diminui um pouco. Se essa luz sai do ar e entra na água, é um meio mais denso ainda, a velocidade diminui mais ainda. Se ela sai da água e entra num diamante, é um meio muito mais denso, a velocidade dela diminui mais ainda. Legal? Ok? Show de bola. Ah, Alexandre, então você está falando que a luz é um pulso de energia que vai estar propagando no espaço e que ela consegue propagar em diferentes meios. Legal? Sim. Mas ela propaga em todos os meios? Não. Aí nós temos os tipos de meios ou de ambientes, né, de propagação. Obviamente, da luz. Legal? Quando nós falamos dos tipos de meios quanto à capacidade de propagação da luz, eu falei com vocês que existem 3 meios que a luz, 3 classificações de meios quanto à capacidade de propagação. Nós temos um meio transparente, nós temos um meio translúcido, e nós temos o meio opaco. Opaco. Legal? Show de bola. O que é um meio transparente? É um meio que, quando eu incido a luz nele, ele permite que passa toda aquela luz incidida, ok? Então, no momento que a luz for passar por ele, vai passar toda a luz por ele, então não vai ter nenhuma seleção de algum tipo de onda eletromagnética ou diminuir ou aumentar a intensidade luminosa, simplesmente vai só ocorrer uma mudança de meio, e aí por isso que nós vemos esse meio como transparente, beleza? Então esses materiais que nós enxergamos ele como transparente, nós enxergamos ele por conta disso, porque ele deixa passar
toda a luz por ele, então não vai ter nenhuma diferenciação de intensidade de luz. Se passasse menos e não deixasse passar tudo, né? O ambiente tenderia a ficar mais escuro. Se ele deixasse passar só uma determinada frequência de luz, ia haver uma seleção, a gente ia acabar vendo os objetos com uma coloração daquela frequência que ele deixou passar, como um filtro vermelho, um filtro violeta, um filtro azul, um papel colorido, né, translúcido, que é o nosso outro tipo de meio, ok? Então, preço transparente permite a passagem total da luz. Translúcido permite uma passagem parcial. Pode ser um translúcido não seletivo, então ele não tem nenhuma seleção de frequência, ele só diminui uma quantidade de luz que passa de um meio para o outro, tipo um óculos escuro, sem nenhuma definição de cor, né? Ele simplesmente escurece a percepção que a gente tem do ambiente exatamente por isso. Ele recebe uma pancada de raios, mas ele não deixa passar todos, ele deixa passar uma menor parte, beleza? E nós temos também materiais translúcidos, ou seja, que permitem a passagem da luz parcialmente, mas ele faz uma seleção da frequência. Legal? E os materiais opacos? Os materiais opacos não permitem a passagem da luz. Legal? Ok? Por isso que eu não consigo ver através de um material opaco, porque para eu enxergar o ambiente que está atrás do material opaco, essa luz teria que chegar aos meus olhos. Como ela propaga de forma retilínea, se eu tiver um obstáculo à frente, ele não deixa que essa luz chegue aos meus olhos. Legal? Ok? Show de bola! Revisão zona sim, galera. Por isso que esse método de Bloom ele é interessante, né? Sempre que a gente volta no capítulo, Alexandre, demora mais, você volta o tempo todo. Mas o processo de aprendizagem é esse, né? É na repetição aí mesmo. Legal. Show de bola. E continuando a nossa revisão, só para eu matar essa conversa sobre a luz, eu gostaria agora de discutir com vocês essa luz, sim, beleza, entendi. É um pulso de energia que propaga no meio homogêneo de forma retilínea, em altíssimas velocidades, mas ele não é capaz de propagar em todos os meios, por isso que eu tenho meios transparentes, translúcidos e opaco, mas a minha pergunta é agora, o que esses meios fazem com essa luz? Será que ela transforma? Será que sofre alguma mudança? Né? Será que tem algum fenômeno que devemos pensar que acontece com a luz? Com certeza, né? Tanto é que a gente está estudando óptica, e óptica estuda os fenômenos luminosos. Até agora, nós não estudamos basicamente fenômeno algum, né? A não ser que, aqui oscilou uma carga, produziu a luz. Essa foi a mudança que a gente estudou. O resto a gente está estudando as características da luz em si, mas não analisa nenhuma transformação que ela sofreu. Lembrando que luz é uma onda, então dentro de ondulatória nós vamos estudar vários fenômenos ondulatórios e isso é extensível à luz, obviamente. Agora, como a nossa ênfase aqui é óptica, reflexão da luz é um fenômeno, e a ideia de espelho, formação de imagens, que é o ponto central da discussão da óptica aqui, nós vamos falar só alguns fenômenos ondulatórios que vão ser fundamentais para a gente compreender o comportamento da luz no ambiente e, consequentemente, por que a gente enxerga esse ambiente da forma a qual enxergamos. Legal. Quais fenômenos são esses, então? Um já está escrito ali, que é a reflexão.
Ah, Alexandre, mas você já falou da reflexão de forma bem superficial, né? Eu só apresentei o fenômeno para vocês. Assim como apresentei refração e apresentei absorção. Legal? O que é a reflexão? A reflexão é a incapacidade da luz mudar de meio, ok? É quando eu tenho dois meios e este, segundo a luz está propagando num determinado meio, meio 1, quando ela depara com o segundo meio, ela não consegue mudar. Ela acaba batendo e voltando, ok? Então, ela continua no meio anterior que ela estava propagando. Legal? É a incapacidade da luz mudar de meio, que é o que a gente vai aprofundar agora nesse capítulo, por isso que eu só estou apresentando. O que é a refração? A refração é a capacidade que a luz tem de mudar de meio. Quando ela está vagando em um meio, depara com outro e consegue continuar propagando. Isso acontece quando a luz atravessa um meio transparente, né? Ela mudou de um meio para o outro. A luz veio do vácuo e entrou no ar. Ela mudou de meio ali, ela sofreu um processo de refração. Quando eu falei que a luz saiu do ar e entrou na água, ela sofreu um processo de refração. Ok? E tem situações que a luz incide no meio material, aquele pulso de energia incide no meio material, e o meio material nem reflete e nem refrata, nem impede que a luz mude para ele, né, e propague nele, e nem que ela passe por ele. O que ela faz? Ela absorve aquela energia. O meio material acaba absorvendo aquela energia. É o que acontece quando incide, por exemplo, luz em objetos pigmentados preto, ok? Quando eu incido a luz em um objeto que é preto, o que acontece? A luz vem, incide nesse objeto, ela não consegue atravessar, mas também não reflete. Esse meio material, a estrutura química que constitui esse material, acaba fazendo o quê? Absorve essa energia. Tanto é que as blusas pretas esquentam mais, né, com incidência de luz, por conta disso. Ela está absorvendo luz, e luz é energia. Legal? Ok? Por que isso é importante a gente saber? Quando a gente está falando de materiais transparentes dentro do meio que a gente está estudando, a gente consegue enxergar que toda a luz que foi incidida nele passou por o quê? Uma refração. Ela só mudou de meio. Se eu estiver falando de meios translúcidos, parte da luz que incidiu sobre ele vai fazer o quê? Refratar, vai atravessar. Mas parte vai ser absorvida. Legal? Quando eu falo de materiais opacos, o que acontece? A luz não passa por ele. Então, o que ela sofre é uma reflexão. Beleza? E parte dela também pode sofrer absorção. Legal? Quando o meio material opaco reflete toda a luz que é incidida sobre ele, quando o material opaco, você pega e incide uma luz sobre ele. Toda a luz que você incidir, ele vai refletir de volta. Essa caneta azul está péssima. Ele vai refletir de volta. Beleza? De tal forma que, se o objeto for incidido por luz branca, todas as frequências, ele vai refletir luz branca. E aí é o momento que nós vamos enxergar os objetos brancos. Então, quando que eu enxergo um objeto opaco branco? Quando eu incido luz branca nele, e ele vai refletir toda essa luz aos meus olhos. Beleza? Eu sempre vou enxergar o objeto branco? Não. Se eu tiver uma fonte de luz monocromática vermelha, por exemplo, ao incidir essa luz vermelha, ele só vai refletir vermelho. E aí vai chegar aos meus olhos somente ondas eletromagnéticas da frequência do vermelho, que vai excitar na retina, dando informação que aquele objeto é
vermelho. E ele é vermelho? Naquele momento ele é vermelho, não é? Porque é o que eu estou enxergando desse carinha aqui. Por que eu estou falando assim, ele é vermelho? Porque a definição de cor não é determinada somente pelo objeto, ela é determinada pelo objeto, pela luz que está sendo incidida no objeto e pela luz e pela forma como o meu cérebro está interpretando essa luz que ele está recebendo do objeto. Legal? Ok? Então, nesse caso, os materiais pigmentados brancos têm essa característica. Então, por que a gente quase sempre enxerga eles brancos? Porque as fontes de luz mais comuns do nosso dia a dia são fontes de luz branca. Legal. O que é um material opaco preto? É aquele material que toda luz que eu incidir nele, ela vai ser absorvida. Isso faz com que nenhuma luz é refletida desse objeto, nem refratada, não passa, de tal forma que dessa região no espaço não vai chegar nenhuma luz aos seus olhos. E por isso que você está enxergando esse ponto de forma preta. Beleza? Então, a identificação de preto no nosso cérebro são os pontos no espaço em que não chega nenhuma luz aos meus olhos. Legal? Tranquilo? E os objetos coloridos são aqueles objetos que refletem ou refratam somente uma determinada frequência. Beleza? Ou um conjunto ali que vai determinar uma cor característica, ok? Então, os materiais coloridos, se eu incido luz branca, o que vai acontecer no material opaco colorido? Se eu incidir luz branca, ele vai, parte dessa